Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui continuar nosso curso de engenharia de software, né? No assunto testes de software. A gente vai aqui para o quarto bloco falando dos tipos de teste, beleza? Então vamos continuar aqui, acompanha comigo aqui no slide, vamos lá. Então, ó, quarta parte, última parte aqui dos tipos de teste, né? Nós vamos concluir esse bloco falando dos testes de sistema, né? Que são o seguinte, né? Uma série de diferentes testes cuja finalidade primária é exercitar totalmente o sistema, ok? Embora cada um dos testes tenha uma finalidade diferente, todos funcionam no sentido de verificar se os elementos do sistema foram integrados adequadamente e executam as funções a eles alocadas, ok? Então, esse é o intuito, né, a finalidade do teste de sistema. E aí eu construí aqui essa tabelinha para vocês, né, dos tipos de teste de sistema. Lembrando que aqui é uma abordagem profissional, né, baseada lá no Prisma. A gente já viu algum desses testes também no Somerville, e quando ele tem o mesmo nome, o mesmo significado, eu nem retomo muito, né? A gente prossegue sem precisar explicar novamente, ok? Então, um dos tipos de teste de sistema é o de recuperação, né? O que esse teste faz, né? Ele força o software a falhar de várias formas e verifica se a recuperação é executada corretamente, né? Se a recuperação for automática, né, executada pelo próprio sistema, a reinicialização, né, vai ocorrer e os mecanismos de verificação, recuperação de dados e reinício são avaliados quanto à correção. Se a recuperação requer intervenção humana, o tempo médio de reparo, que é o tal do MTTR, ok? Mean Time to Repair, é avaliado para determinar se está dentro dos limites aceitáveis. Esse aqui é o teste de recuperação. Então tem o modo automático e o modo manual quando precisa da intervenção humana. Beleza? Outro tipo de teste é o de segurança. O que ele faz? Tenta verificar se os mecanismos de proteção incorporados ao sistema vão de fato protegê-lo contra o acesso indevido. O papel do criador do sistema é tornar o custo da invasão maior do que o valor das informações que poderiam ser obtidas. Então o teste de segurança também é um teste muito importante, né? Próximo slide, né? Nos próximos slides eu vou apresentar aqui as estratégias de teste e o que a gente falou nesses blocos, ok? Para você recapitular o que a gente está apresentando. Nós falamos também lá do teste de estresse, né? Ele também pode ser chamado de teste de esforço, né? De esforço ou de estresse. Para que eles servem? Servem para colocar os programas em situações anormais, né? Essencialmente, o testador que executa teste por esforço pergunta: até onde podemos forçar o sistema até que ele falhe, né? O teste de desempenho, né, a gente já até falou um pouco dele, mas eu retomo aqui com mais algumas peculiaridades, ok? Então, para sistemas em tempo real e embutidos, né, um software que execute a função necessária, mas não esteja em conformidade com os requisitos de desempenho é inaceitável. Isto é, frequentemente é necessário medir a utilização dos recursos, por exemplo, ciclo de processador, de forma precisa. Então, o teste de desempenho ele é muito utilizado nesse contexto aqui, ok? E outro teste bastante importante aqui dentro dos testes de sistema é o teste de disponibilização ou teste de configuração. Então ele pode ter esses dois nomes. E aí o que ele faz, né? O que é feito com esse teste? Examina todos os procedimentos de instalação e software especializado de instalação. Por exemplo, os instaladores, né? Testar os instaladores, que serão usados pelos clientes, e toda a documentação que será usada para fornecer o software para os usuários finais. Então, gente, olha só. Essa tabelinha para facilitar o estudo de vocês, ok? Então, a gente fala um pouquinho do teste de recuperação, teste de segurança, teste de esforço, né? Tá lembrando dele? Na verdade, é o teste de estresse, que o foco é
como essa frase aqui fala, né? Até onde podemos forçar o sistema até que ele falhe, né? Então você estressa o sistema. Voltando nos blocos anteriores, a gente falou um pouquinho desse teste, né? É só para você ver que ele também tem o nome de teste de esforço, ok? Teste de desempenho, ele é super importante nesses dois contextos aqui, de sistemas de tempo real e embutidos. Porque, veja, não pode haver lentidão, né? Sistemas embutidos podem ser por exemplo, sistema operacional do micro-ondas, né? Do aparelho de micro-ondas, aquele sisteminha lá que você tem a configuração. Ele tem que ter um tempo de resposta adequado. Você já viu quando você vai configurar o seu micro-ondas, né? Colocar um tempo para aquecer uma comida. Aquele software responder de forma lenta, isso não acontece, né? Por quê? Porque foram feitos testes de desempenho. Então aquele software, com aquela memória que está embarcada lá no micro-ondas, ele funciona perfeitamente, ok? Então, só para você saber que existe esse teste de desempenho, e ele ocorre dessa forma, beleza? E o teste de disponibilização e configuração é para você ver se quando é gerado o instalador, né, do software, né, software de prateleira, ou software para uso em desktop, e por aí vai, quando tiver um instalador, também você fazer o teste para ver se o instalador funciona corretamente, beleza? E também se toda a documentação que será usada para fornecer o software para os usuários finais. Então, se a documentação também está lá, né? Se a documentação de instalação, seguindo, né? Você seguindo essa documentação, você consegue instalar o software. Beleza? Não preciso me prolongar muito, por quê? Porque a gente vem falando de testes, né? E aí vai aparecendo novos tipos de testes, você só precisa saber o que é que eles fazem. Não precisa aqui ficar me prolongando demais, beleza? Então vamos voltar lá no slide, acompanha aqui comigo. E aí a gente falou o que, né? A gente viu, né, que nós temos estratégia de testes, né? Uma estratégia de teste que vem desde lá da unidade, que testa o código, né? De integração, que a ideia é testar o projeto, de validação, que é validar os requisitos, né? Os testes dos requisitos, e o teste de sistema, a engenharia de sistemas como um todo, que a gente acabou de ver na tabela anterior, ok? Então eu coloquei os principais testes, sem repetir os que a gente já tem falado anteriormente, né? A ideia é você conhecer os novos tipos, né? Aqueles que você ainda não conhecia, para saber porque a banca pode cobrar isso. Então, se você ouvir falar de algum desses testes, aquela tabelinha lá vai te ajudar, né? Dentro da última etapa, que foi do teste de sistema, né? A gente falou nas aulas anteriores, nos blocos anteriores, teste de validação, teste de integração, teste de unidade, né? Num nível mais aprofundado, né? Do que os primeiros blocos, quando a gente estava usando a referência do Somerville, ok? Isso aqui é um modelo do Presma. Tá lembrando isso, né? Então, volta aqui comigo rapidinho para a gente explicar isso aqui. Então, veja, já comentei com vocês, você não precisa se preocupar se é o modelo do Presma ou do Somerville. Não. A questão vai apresentar um tipo de teste. Se você conhecer, você responde. Beleza? Eu só estou te mostrando para vocês as duas classificações, porque os cargos, né, que cobram conceitos mais de alto nível, eles vão basicamente buscar os testes que são falados no livro do Somerville. Cargos mais técnicos, o cara vai meter a mão na massa mesmo, eles costumam vir numa abordagem profissional, que é o título do livro do Presma. Então, quando sair lá o edital, você vai ver, normalmente, quando fala teste de software, ele já fala lá os tipos de teste, né? Só você acompanhar aí alguns editais que saíram há pouco tempo. E você estuda, no nosso curso, aquele tipo de teste específico que o edital está cobrando, ok? O nosso curso é completo, então a gente vai conseguir abranger a maioria dos editais, né? Você que é concurseiro não faz apenas um concurso, né? Você vai fazendo vários concursos. Então, nosso curso vai conseguir abranger todos esses concursos, beleza? Então, vamos continuar aqui no slide, acompanha comigo. E aí, lembra que eu falei que voltaria, né, nos próximos blocos falando do processo de depuração? E aí o objetivo primordial da depuração, né,
é encontrar e corrigir a causa de um erro ou defeito de software, né? O processo de depuração, se você já nunca tiver programado, né, é você analisar o código, né, em pontos específicos para que você consiga identificar onde estão os erros, né? Então o processo de depuração você faz isso, né? Então deixa esse gráficozinho aqui, né, para você pensar, né, como é que funciona. Então você tem os casos de teste, aí você vem para os resultados e aí você vai depurar, né? Existe basicamente duas táticas de força bruta e de rastreamento, né? Força bruta, como é que ela funciona? Volta aqui comigo. De força bruta é você deixar o software rodando e aí vai estourar todo tipo de erro. E aí depois você vai lá e analisa o log, né? Não é a melhor estratégia no final, né? A estratégia mais adequada de depuração é a de rastreamento, que você faz os testes, identifica o erro e vai lá no código verificar aquela parte do código onde o erro ocorre. Aí você vai e propõe uma melhoria no código para eliminar o defeito, ok? Então são as duas táticas aqui. Volta aqui comigo no slide. Então são as duas táticas, de força bruta e de rastreamento. Certo? A depuração automática, né, ela também ocorre com a evolução das IDEs, né? O que são as IDEs? Ambientes integrado de desenvolvimento, né? O que a IDE facilita? Porque ela já verifica alguns erros pré-determinados específicos de cada linguagem. Então, gente, volta aqui comigo. Então, olha só, a IDE, se você já programou, por exemplo, em Java, né? Java não é um assunto que eu abordo no nosso curso aqui de engenharia de software, mas é tema das aulas de outros professores aqui do GRAM. Então, basicamente, eu vou falar para você poder conceituar. Mas se você precisar entender melhor de Java, assista às aulas específicas de desenvolvimento de sistemas, ok? Então, quando você programa em Java sem nenhuma IDE, né, basicamente compilando, né, o código e tendo um editor que pode ser até um notepad, você não tem a depuração automática. Então quando você vai criar uma variável, né, se o tipo dela estiver errado, você não vai ser avisado. Quando você compilar é que você vai ver que o erro ocorre porque aquele tipo está incorreto. Quando você tem uma IDE como o Eclipse, o NetBeans, já existe essa depuração automática. Quando você vai colocar o tipo da variável, ele já sugere para você qual é o tipo correto. Além de fazer uma série de outras validações, né? Então, ali é um processo de depuração automática. Deu para entender? Então, vamos prosseguir aqui no nosso curso. Volta comigo aqui no slide. Então, só para você entender melhor. E aí, gente, olha só. Algumas definições, né? Porque as bancas podem cobrar isso, né? Então os termos teste funcional e teste estrutural, funcional a gente já tem falado, né? Mas surge esse novo aqui, o teste estrutural. São às vezes usados em lugar de teste caixa preta e teste caixa branca, respectivamente. Então volta comigo aqui. Então o funcional a gente já viu porque que ele tem a ver com teste caixa preta, né? Porque você tem o interesse de lançar entradas, os casos de testes, avaliar os resultados. Então você não se preocupa com a implementação. O teste caixa branca também aí é chamado de teste estrutural. Porque no teste caixa branca você vê o código, né? Então você se preocupa com a estrutura. Por isso que ele tem esse nome também de teste estrutural. Então, às vezes a banca pode colocar lá os testes estruturais, papapá. Aí você, opa, tá falando de teste de caixa branca, ok? Então deixa essas definições aqui para a gente ir matando, né? A gente viu que existem sinônimos, né? Os testes têm nomes variados e a banca costuma cobrar isso para saber se você realmente tem conhecimento sobre a matéria. Então volta comigo aqui no slide, vamos lá. Aí os testes de caixa branca, né? A gente resume aqui dessa classificação, né, bem mais detalhada, né, no nível de teste de mais baixo nível,
Você tem o teste de caminho básico, ok? Que o que ele faz, né? Casos de teste criados para executar o conjunto básico, né? Executam com certeza todas as instruções do programa pelo menos uma vez durante o teste. Aí nós vamos ver no próximo slide que existe as estratégias baseadas em grafo, né? Caminho independente ou matriz de grafo. Eu mostro no próximo slide isso aqui. Basicamente você saber que é o caminho básico, né? Aquele caminho feliz na hora que você desenvolve o código. Então, se tem um cadastro, você percorreu o cadastro pelo menos uma vez para ver se ele vai ser bem executado, ok? Outro tipo, que é o de estrutura de controle, aí, na verdade, esse termo, ele inclui esses três tipos aqui, ok? O caminho básico é só a definição que está aqui, mas o de estrutura de controle você tem esses três tipos, ok? Coloquei aqui na mesma tabela para facilitar. Então, ó, estrutura de controle é a de condição, né? Método de projeto de caso de teste que exercita as condições lógicas contidas em um módulo de programa. Uma condição simples é uma variável booleana ou uma expressão relacional. Então, testa essas condições, ok? Se vai ser atendido ou não. O teste de fluxo de dados, né, já é uma estratégia simples, né, de teste. E requer que toda a cadeia, né, de definição uso, DU, seja coberta pelo menos uma vez, né. É só você pensar o seguinte: é irreal supor que o teste de fluxo de dados será usado extensivamente ao se testar um grande sistema. No entanto, ele pode ser usado especificamente em áreas do software que sejam suspeitas. Então você faz esse teste passando pela cadeia para ver como é que funciona o fluxo do dado, ok? O de fluxo de dados eu vou falar um pouquinho mais quando eu voltar, quando a gente for responder as questões no final, ok? Então não se preocupe, vai ficar bem mais claro para você entender. A tabelinha aqui você vai guardar e vai revisá-la para quando você for responder outras questões, né? Os outros simulados. Mas com a questão que eu vou trazer aqui você vai entender melhor. E o de ciclo é o teste, né? É uma técnica de teste caixa branca, tá aqui, né? Que focaliza exclusivamente a validação das construções de ciclo. Então, quando tem lá os loops. Parece confuso, mas deixa eu mostrar o próximo slide aqui que vai ficar mais claro. Então, veja. Você tem a estratégia de fluxograma ou de grafo, né? Então, esses testes aqui de caixa branca, você percorre esses fluxos aqui, ok? Se for na estratégia de grafo, né, grafo de fluxo aqui, por exemplo, você vê se o caminho está sendo atendido ou não. Pode ser também a matriz de grafo, né? Se você não teve aula lá na graduação de matriz de grafo, não se preocupe. O foco aqui do teste não é você saber como é que você vai construir a matriz de grafo, mas você saber que existem estratégias para você percorrer e para fazer o teste funcionar. E o de ciclo, né? Pode ser um ciclo simples, né? Então ele vai caminhando aqui no ciclo até o final. Um ciclo aninhado, que já tem dois retornos aqui, né? Um ciclo concatenado, ó, tá vendo? Ou um ciclo não estruturado, ó, que vai e volta. Então esse aqui é o teste de ciclo. Basicamente você tem que lembrar do teste de caminho básico e dos outros três tipos de teste que eu acabei de falar. Beleza? Não se preocupe que a gente vê umas questõezinhas aqui, isso aqui esse tema fica bem mais claro no final. E aí o teste de caixa preta, ele se divide em dois, com base em grafo, com particionamento de equivalência. Vou mostrar um gráfico no próximo slide, vai ficar mais fácil você entender também, não se preocupe. Então, ó, com base em grafo, começa criando um grafo de objetos importantes e suas relações. E então, imaginando uma série de testes que abrangerá o grafo de forma que cada objeto e relação seja exercitado e os erros sejam descobertos. Então, a estratégia de construir o grafo é para você percorrer o caminho, né, do software e fazer esse teste de forma que ele seja percorrido, ok? Aqui no teste caixa preta, quando eu mostrar aqui o grafo, eu explico melhor. Lá no teste caixa branca a gente tem acesso ao código, tá lembrando disso, né? Então você vê o código. Aqui não, aqui você não se preocupa como é que está funcionando o código. E no particionamento de equivalência, né?
é o método de teste que divide o domínio de entrada de um programa em classes de dados e a partir dos quais pode ser criado casos de teste. Então deixa eu mostrar o próximo slide, que aí fica mais claro esses dois tipos aqui de teste de caixa preta. Então veja, ó, no de grafo você sabe que tem os objetos, né? E como esses objetos se relacionam. Então ligações direcionadas, ligações não direcionadas. Então novo arquivo selecionado do menu, né? Seleção menu gera, né? Tem que ser em tempo menor de 1 segundo, tempo de geração. Janela de documento, quais são os atributos? Texto documento, é apresentado como, né? Então, você tem um grafo para você fazer o caminho que tem que ser percorrido para o teste. E o que é necessário que ocorra, para ver se o teste vai passar ou não. Deu para entender agora? Ficou mais claro, né? E a partições de equivalência, o que são? Você testa aqui os limites, né? Então veja, às vezes você tem variáveis que estão na memória e você tem que saber se não vai ter estouro dessas variáveis. Então você não se preocupa com a implementação, você só faz o teste passando o número de valor de entrada, né? E aí você passa menor que 10.000, entre 10.000 e 99.000 para testar lá os limites do software. Ok? Vamos ver algumas questões e isso aqui vai ficar mais fácil de entender. Não se preocupe. Então, primeira questão. Vamos lá. Da banca CESP, né? Em testes de software, a divisão do domínio de entrada de um módulo em um conjunto de estados válidos ou inválidos das condições de entrada é realizada por meio de... Vamos responder, né? Vamos ver cada item. Letra A, teste de caminho básico ou lógico. Letra B, particionamento de equivalência. Letra C, análise de valor limite. Letra D, teste funcional sistemático. Letra E, teste de fluxo de dados. Então a questão está falando basicamente, ela apresenta um conceito e pergunta qual é o tipo, ok? Então, vamos ver aí se vocês conseguem responder. Pensa aí um segundinho. Então, vamos ver a resposta. Essa resposta desse item é particionamento de equivalência, ok? Veja que essa questão CESP é um pouquinho fora do padrão comum lá do CESP, né? Porque o padrão comum do CESP qual é? Você tem um item e você responde certo ou errado, né? Esse órgão aqui, o TRT de Tocantins, contratou o CESP e disse que queria as questões de múltipla escolha. O CESP também faz. Então essa questão aqui era de múltipla escolha. Então, letra B. O particionamento de equivalência, ele ocorre dessa forma como está escrito aqui no enunciado. E aí eu coloco aqui a justificativa para ficar mais fácil o entendimento, né? Particionamento de equivalência, né? Um dos testes de caixa preta. É uma técnica baseada em dividir o domínio de entrada de um programa em classes de dados, a partir das quais os casos de testes podem ser derivados. Procura definir um caso de teste que descubra classe de erros, assim reduzindo o número total de casos de teste que devem ser resolvidos. Então, gente, veja comigo. Tá lembrando aquele gráfico lá anterior? Vamos ler de novo aqui o item, para você entender melhor. Em teste de software, a divisão do domínio de entrada de um módulo em conjunto de estados válidos e inválidos das condições de entrada é realizado por meio de particionamento de equivalência. Então você procura, né, fazer aquela divisão para você encaminhar entradas e testar o software. Veja que por isso que ele é um teste caixa preta. Você só vai se preocupar com as entradas e depois ver se os limites, né, dos particionamentos, se acontecer algum problema. Então você encaminha as entradas, procura a saída. Se na saída não deu erro, o teste foi aprovado, né? Passou com sucesso nesse teste. Ok? Vamos voltar aqui para o slide. Acompanha comigo aí. Então acho que ficou mais claro agora, né? Veja que o foco não é testar todas as entradas possíveis, mas você particionar, né? E testar os limites, porque assim você pode encontrar erros. Vamos para a próxima questão. Um grupo de desenvolvedores elaborou vários casos de teste que selecionam o caminho de teste de acordo com as definições e com o uso de variáveis existentes em um programa.
Esse tipo de teste de caixa branca é denominado de, ele já deu a dica, é teste de caixa branca. Então, os itens que falar de teste de caixa preta, você já pode eliminar diretamente, né? Então, vamos ler os itens. Letra A, teste de condição. Letra B, teste de fluxo de dados. Letra C, teste de caminho básico. Letra D, análise de valor limite. E letra E, particionamento de equivalência. Então, essa questão aqui já é um pouquinho mais fácil. Beleza? Então, vamos ver a resposta. Então, essa questão tem que ser teste de fluxo de dados. Aí, olha só. No teste de fluxo de dados, né? Você seleciona caminho de teste de acordo com a localização das definições e dos usos das variáveis no programa. Então, esses tipos de teste, né, eles não visam analisar os aspectos estruturais da aplicação nos trechos de código onde os dados passam, mas foco nas estruturas de controle. Então, gente, volta aqui comigo. A gente viu ainda lá na classificação do Somerville uma questão que falava de teste funcional, mas tinha uma definição de teste de fluxo de dados. Você pode retomar no curso e procurar essa questão, lá nos primeiros blocos. Lá não afirma corretamente o que era o teste de fluxo de dados. E naquela época a gente não estava falando num contexto de nível, né, mais aprofundado. Então eu nem adentrei em teste de fluxo de dados naquela época. Mas o teste de fluxo de dados existe, né? Tanto que existe, que a gente está falando aqui dele e mostrando como ele funciona. Então vamos voltar aqui no slide para a gente entender um pouquinho melhor como é que é o teste de fluxo de dados. Vamos lá comigo, ó. Então o que é feito, ó? Elabora-se vários casos de teste que selecionam caminhos de teste de acordo com as definições e com o uso de variáveis existentes no programa. Então tem que testar aquele fluxo dentro lá do fluxograma ou do grafo, né? Pelo menos uma vez, para ver se o software funciona corretamente, ok? Não é tão difícil quanto parece. Então vamos prosseguindo aqui. Então olha só, são duas questões nesse bloco. Tá aí o gabarito. Retoma aqui comigo para a gente fechar o bloco. Então veja, nós falamos dos testes de sistema. Eu trouxe mais algumas classificações. São classificações até bem óbvias, né? O nome do teste basicamente já diz o que ele faz. Então você não precisa estudar demais, né? Diferente lá quando fala teste de fumaça. Aí você, meu Deus, o que é teste de fumaça, né? Se você não souber, aí fica muito difícil. Aqui não. Teste de segurança, teste de desempenho, teste de estresse, teste de configuração. Bem simples, né? Basicamente o nome já diz o que ele faz. Então, trouxe a tabelinha para vocês. Com o simulado você pode pegar mais questões. Eu trouxe esses testes aqui do nível mais, né? Como eu já falei, mais baixo, né? Não é no nível mais alto, mais conceitual, porque as bancas têm cobrado nos cargos que são mais técnicos, né? Quando o cara vai meter lá a mão na massa. Então, volta comigo aqui no slide só para eu te mostrar. Ó. Presta atenção, volta aqui. Então, volta aqui rapidinho. Ó. Veja, aqui é um profissional júnior de analista de sistemas, ok? Essa questão. Então, o cara vai meter a mão na massa e a outra questão de técnico judiciário e programação de sistemas. Então, vai meter a mão na massa. Veja que por isso que os assuntos são bem mais, né, de nível operacional, ok? Então, tá aqui as questões. Vamos fechar esse bloco, volta aqui comigo. Então, a gente encerra aqui esse bloco, ok? Fechamos aí basicamente os tipos de teste. E o próximo bloco a gente vê alguns outros tópicos relevantes de teste de software, ok? Então volta comigo aqui no slide só para a gente ver. Vamos lá. Outros tópicos relevantes a gente continua no próximo bloco, ok? Então, espero vocês no próximo bloco. Até mais!